Abram as vossas Bíblias no livro de João 14. João 14, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Capítulo 14 de João, versículo de número 1 a seguir. Nós vamos ler estes versículos, ao menos uns 3 versículos. Quem trouxe a sua Bíblia, diga glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Jesus falando, tá? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Digam glória a Deus. Tome os vossos assentos. Louve o nome do Senhor com palmas, com glórias e com aleluia. Meus amados irmãos, nesta passagem aqui no livro de João 14, fala Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus dizendo: não se turbe, não fique preocupado, não fique desesperado, não fique atemorizado, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, não perca o teu foco, continue seguindo-me. Esta mensagem, Jesus vai dizer para nós o seguinte: eu tenho uma morada especial para vocês. Ele vai dizer o seguinte: na casa do meu pai. Onde é a casa do pai de Jesus? Onde é? No céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse morada lá, eu teria dito para vocês, mas eu estou indo e eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo, para que onde eu for. Aqui nesta tradução diz assim, ó, e se eu for. Na realidade, na maioria das traduções é e quando for, ou seja, quando eu for. Eu gosto desse quando eu for, porque esse e se eu for dá uma impressão de dúvida. Mas e quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar outra vez, e eu vou levar vocês para mim mesmo. Eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, o seguinte: eu vou para o Pai, mas depois eu vou voltar novamente para buscar a minha igreja, para levar a minha igreja para morar nas mansões celestiais. Aleluia. Sabe, eu gosto dessa passagem, porque ele vai dizer assim, ó: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele faz questão de deixar isso assim, digamos, dado ênfase. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Vocês serão o meu tesouro particular. Olha, eu li aqui, e o Espírito do Senhor me trouxe a Malaquias 3:17, que diz assim, ó, 3:17 de Malaquias: e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia, que farei? Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Poupá-los-ei, ou seja, a ideia aqui é justamente a mesma ideia de Jesus.
serão para mim particular tesouro. Eu quero que os irmãos compreendam aqui nesta manhã, principalmente a pessoa que já aceitou a Jesus. Quem não aceitou vai ter uma oportunidade de aceitar hoje. Mas toda pessoa que entregou a sua vida na mão de Jesus é um tesouro de Deus particular. Pode louvar. É um tesouro particular. E se é um tesouro particular que pertence a Deus, eu duvido quem consegue tocar nesse tesouro. Eu duvido quem consegue pegar este tesouro, porque de fato é um tesouro particular de Deus. E a promessa de Deus é o seguinte: eu vou poupar vocês como um pai poupa o seu filho que o serve. Aí ele vai continuar dizendo no versículo 18: então vereis outra vez, ou seja, de novo, vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Capítulo 4 de Malaquias: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que estar para vir os abrasará, ou seja, pegarão fogo, serão queimados, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vocês que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Camalabás. Ori-me camaduriabás. Eu quero dizer para a igreja aqui nesta manhã que Jesus tem preparado uma cidade no céu, uma cidade celestial. Lá no capítulo 3 do livro de Filipenses, versículo de número 20, está escrito assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Deus está dizendo: nós temos uma cidade no céu. A nossa cidade não é Porto Alegre, a nossa cidade não é Brasília, a nossa cidade não é Nova York, a nossa cidade não é Londres, não é Paris, não é Pequim, não é Moscou, não é Tóquio. A nossa cidade está no céu, cidade celestial, a cidade aonde nós esperamos Jesus voltar. Terabaia, xeremecai oremealaramaya. Aleluia, aleluia. Existe um lugar preparado por Deus para a sua igreja. Existe um lugar preparado por Deus para todo homem, toda mulher que entregar a sua vida ao Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo de número 9 a seguir diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aquilo que você não pensou, aquilo que os seus olhos ainda não viu, aquilo que nem passou na sua cabeça ainda, são algo. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o que Deus preparou para aqueles que o amam, o que Deus preparou para aqueles que o servem, é algo extremamente maravilhoso, que nós seres humanos não teríamos capacidade de pensar. Olha, 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer o seguinte:
Ele vai contar aqui uma experiência. Olha, presta atenção. Aleluia, capítulo 12, 2 Coríntios. Em verdade que não convém gloriar-me, ou seja, não convém eu me exaltar, mas eu vou passar as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, Paulo falando dele próprio, Paulo falando dele mesmo, mas como ele não queria se exaltar, dizendo, olha, eu fui, então ele vai dizer, ele vai usar aqui meio que uma parábola. Ele vai dizer, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ele ouviu coisas maravilhosas lá na glória, lá no céu, e ele está dizendo que ele não tinha autorização para falar aquilo que ele ouviu e viu lá em cima. O que Deus preparou não é nada material, é celestial. E uma coisa vai puxando a outra. Por quê? Nós lemos aqui que ele foi arrebatado aonde? Terceiro céu. E lá no terceiro céu ele falou que era o quê? O paraíso. Aí vamos ler aqui Lucas 24. Já encerro, tá? Lucas 24, que tem um monte de valentes aqui atrás de mim. Doido para Deus usar eles também. 24 de Lucas. 24 de Lucas. Eu vou ler aqui uma passagem. 24 de Lucas. Não, 24? Não, 23. 23, 33. Antes de Jesus morrer, a crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, ou seja, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então tinha um ladrão à direita de Jesus crucificado junto com ele, tinha um outro ladrão à esquerda. Jesus está no meio. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegaram-se a ele e apresentaram-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro do outro lado, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, ou seja, o que nós fizemos, nós estamos recebendo o nosso pago, o nosso feito. A ideia é o seguinte: nós fomos condenados porque nós fomos pegos fazendo mal. Agora este homem que está aqui entre eu e você, eu não vejo nenhum mal nele. Isso um dos bandidos vai dizer. Olha que coisa interessante. Aí no versículo de número 42, esse bandido que viu a inocência de Jesus, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus tem um reino. Jesus tem um reino. Você não entendeu, Jesus tem um reino. Olha só. Olha, esse bandido aqui, ele conseguiu ver que Jesus era rei, gente. Jesus, eu não sei como, mas ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta? Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Você estará comigo lá no paraíso.
Paulo disse que foi ao terceiro céu, ao paraíso. Ao paraíso. Então a gente entende o seguinte, que ele foi. O que é o paraíso? O paraíso é um lugar de descanso. Paraíso hoje é um lugar de descanso, onde todos aqueles que morrem em Jesus vai para o paraíso em lugar de descanso, aguardando Jesus voltar para arrebatar a igreja, porque no arrebatamento da igreja eles ressuscitarão e eles voltarão com Jesus até as nuvens. E diz a Bíblia que nós que estivermos vivos no dia do arrebatamento seremos raptados da terra e encontraremos com o Senhor e com aqueles que morreram em Cristo lá na glória, ou seja, lá nas nuvens. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você aqui nesta manhã. Se você estiver aqui nesta manhã somente esperando nas coisas desta vida, como o próprio Paulo vai escrever lá em Coríntios capítulo 15, Paulo vai escrever em Coríntios capítulo 15, falando da ressurreição. Se nós esperarmos somente desta vida, nós seremos os mais miseráveis homens, porque na realidade a nossa esperança é justamente aquela que eu li aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi preparar um lugar, ele foi preparar uma cidade. Esta cidade não é feita por mão de homens, esta cidade não é feita por engenharia, nem por pedreiro, nem por carpinteiro, nem por arquiteto. Esta cidade é a própria mão de Deus quem fez. E olha que a engenharia de Deus, a engenharia de Deus dá de 100 a 0 na nossa engenharia. Como assim, pastor? Eu vejo uns edifícios feitos aí, coisa mais linda, muito bem trabalhado. Bom, eu vou só citar um exemplo da engenharia de Deus: a Arca de Noé. A Arca de Noé. Quem passou as medidas da arca para Noé? Quem foi? Foi Deus. Deus falou para ele, ó, Deus passou a largura, Deus passou a altura e Deus passou o comprimento. Ela tinha mais ou menos 120 metros de comprimento, aquele enorme daquele barco. Imagina, um barco de 120 metros, vai dar quase esses navios de guerra dos Estados Unidos, tem para mais de 150 metros. O salão aqui tem 60, de lado, né? Imagina, uma arca. Deus passou engenharia. O Noé demorou 120 anos para fazer e betumou com piche. Betume é piche. Naquela época já tinha, provavelmente eles não sabiam o que era. Hoje nós sabemos que é o petróleo, mas eles já tinham acesso a esse tipo de matéria-prima que nós temos hoje. Porque ele vai betumar toda a arca com betume, que é piche. Piche. O piche é feito do petróleo. E o que acontece? Ele conclui a construção daquela arca enorme, e aquela arca, depois de 120 anos, Deus vai mandar a chuva. Nunca tinha chovido. Noé dizia, gente, Deus vai acabar o mundo com água, Deus vai acabar o mundo com chuva. Eles não acreditavam, sabe por quê? Nunca tinha chovido. Nós não estamos pregando hoje falando que Jesus vai arrebatar a igreja? Eu não acabei de falar que Jesus vai voltar para buscar o seu povo? Como isso nunca aconteceu, as pessoas às vezes não crêem. As pessoas acham que é sonho, que é fantasia, enfim. As pessoas que não creem em Deus, que não têm a palavra de Deus como regra de fé. Mas o que vai acontecer é que quando ele conclui a construção da arca, e depois a chuva começa, e a chuva vai vir torrencial, a Bíblia diz que foi 40 dias e 40 noites de chuva, chuva torrencial, e abria-se o chão, subia água, descia água do céu, e a arca começou a flutuar, ou a força das águas começou a levar a arca embora. E a arca foi flutuando, 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 foi parar lá nos montes Ararates, que hoje a gente sabe que fica na Turquia. Analisa comigo. Analisa comigo. Vamos fazer um paralelo então de engenharia. Aí vamos para o Titanic. 1905 parece, 7, não sei, ou 4, o Titanic.
Depois de construído, era um imenso de um navio, muito bem feito, chapas e mais chapas de aço, para torcer aquilo, impossível. Alguém antes da viagem, não sei se um repórter, alguém antes perguntou para o engenheiro que fez aquela máquina para andar sobre as águas, dizendo: olha, isso é seguro? Ele disse assim: ó, isso aqui nem Deus afunda. Na primeira viagem que ele fez de Londres para os Estados Unidos, para Nova York, na primeira viagem, ele topou com um iceberg, um imenso de uma pedra gelada na água. Ele topou. Salvou-se, acho que 1.000 pessoas mais ou menos daquele naufrágio. Todos que estavam naquele navio desceram junto com ele para baixo. Porque na realidade, ou seja, vamos voltar lá para Noé. 4.000 anos atrás, a engenharia de Deus já dava uma lição em nós. Voltando para aqui então, o engenheiro, vamos citar esse caso aí do Titanic, que se gabou e até mesmo blasfemou, dizendo que nem Deus afundaria esse navio. E a gente sabe da história muito bem, porque já foi feito até mesmo filmes, já foram feitos a respeito dessa tragédia que aconteceu no Oceano Atlântico Norte. Meus amados irmãos, a engenharia de Deus é espetacular. Eu vou citar mais uma engenharia de Deus. O povo de Israel no deserto, Deus já tinha uma forma de trabalhar o que nós estamos sentindo aqui, ó, o ar-condicionado. Porque o povo no deserto, de dia, a Bíblia diz que o Senhor se transformava. O Senhor mandou uma nuvem para refrigerar o povo ia andando no deserto e uma nuvem por cima ia acompanhando eles e fazendo sombra até onde eles chegavam. Quando estava de noite, aquela nuvem descia e virava um redemoinho de fogo que ficava aquecendo e iluminando o povo de Israel no deserto. Mas voltando aqui, Deus tem uma cidade preparada para o seu povo. Tem muita gente ainda hoje que não descobriu isso. Tem gente que acha que estar na igreja, estar em Jesus, é para ser rico, é para ser bem sucedido, é para ser próspero. Claro, isso faz parte, mas isso não é exclusividade. Na realidade nós estamos aqui, e eu quero crer assim. Por isso que eu estou nesta manhã pregando esta palavra, porque precisa ser assim. Você precisa estar aqui, não simplesmente porque você quer muito dinheiro, porque você quer ser próspero, porque você quer ser materialmente abençoado. Você precisa estar aqui porque de fato você quer morar nas moradas celestiais, morar com Jesus da glória, ter um lugar celestial preparado por Deus. Olha aqui, Hebreus 11. Eu vou ler aqui algum trecho. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó herdeiros, com ele da mesma promessa. Por que ele fez isso? Está aqui a resposta, versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. É Deus. Abraão foi um dos homens mais prósperos da Bíblia. Deus o encheu de riquezas, Deus o encheu, mas ele não pôs o coração nos bens que ele tinha. Deus falou assim para ele. Ele não tinha filhos até a idade de 100 anos. O Abraão não tinha filhos. Deus disse assim: eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Através desse filho você vai ser muito abençoado. E não só você, mas todas as famílias da terra serão abençoados pelo seu filho. Aí a Bíblia diz que Deus deu Isaque com 100 anos. Lá está o Isaque agora. Aí Deus vai dizer para Abraão assim: pega o Isaque, pega o seu menino, sacrifica ele para mim. Você vai levar num lugar que eu vou te mostrar, e você vai sacrificar ele para mim. Aí a Bíblia diz que ele pegou o menino,
pegou 2 servos, pegou uma jumenta, um animal de carga, e foi andando, levou com ele uma tocha de fogo, e foi andando, chegou num certo lugar, ele contemplou o Monte Moriá, que é onde está a esplanada das mesquitas hoje, lá em Jerusalém, aonde uma parte dela é o Muro das Lamentações, e lá em cima era o Monte Moriá. E ele viu ao longe, ele disse: é aqui, vocês ficam aqui. Ele falou para os servos dele: eu vou junto com o menino, nós vamos adorar lá em cima, e depois nós vamos voltar. Ele chegou, pegou o menino no meio do caminho disse: pai, eu estou vendo aqui que o senhor está indo com a lenha, eu estou vendo que o senhor está indo com o fogo para queimar a vítima, mas eu quero saber, cadê a vítima? Aí ele olhou para o seu filho e disse: meu filho, Deus vai prover para você o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. O menino entendeu que ele era o cordeiro, que ele era a vítima, que ele seria o sacrifício. Aí ele deitou-se. O pai preparou as lenhas, a madeira para pegar fogo, para pôr fogo, e o menino deitou por cima. Quando o Abraão pegou o cutelo para acertar aqui a jugular aqui, essa veia que liga o coração à cabeça, essa artéria que passa no pescoço, que ele iria dar o golpe ali, porque o sacrifício tinha que cortar a veia principal, que era a jugular, e para vazar todo o sangue do corpo, e depois sim oferecer em sacrifício. Quando ele foi fazer, que ele ergueu o cutelo, e ele pôs a mão nos olhos do menino, e pegou o cutelo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou dizendo: Abraão, Abraão. Ele olhou e disse: não faças tal, não faças tal, você já provou que o teu coração não está nada nesse mundo, que o teu coração não está em nada desta terra. Você nem me negou o teu único filho. Aleluia. Eu quero dizer para você não se preocupar com nada deste mundo, porque tudo fica aqui, gente. Tudo. O Tutancâmon, um faraó, que eles acharam o sarcófago dele agora no século 20, no comecinho do século 20, 1907, 1908, entre 1900 a 1910, acharam um sarcófago do famoso faraó Tutancâmon. Era todo de ouro o sarcófago dele. Quando abriram, estava a múmia dele, e tinha muitas, estava entupido aquele sarcófago de moedas de ouro. Porque na realidade, provavelmente quando ele morreu, ele pediu para alguém pôr as riquezas dele dentro do caixão, porque talvez ele não tinha conhecimento. Na cabeça dele é o seguinte: eu morro aqui, aí eu acordo do lado de lá, mas com a minha riqueza junto comigo. Engano dele. E a gente sabe que ele morreu e ele passou daqui para lá, mas ficou as riquezas todas aqui. A maior riqueza, gente, aqui nesta manhã, que eu quero que você compreenda, a maior riqueza da sua vida é entregar a sua pessoa para Jesus. Aí você vai sair rico daqui. Sabe por quê? Você terá uma morada celestial. Não adianta nada nós estarmos cercados de bens, e se nós morrermos não saber para onde a gente vai. Você precisa ter certeza. Você pode não ter um carro, pode não ter uma casa, pode não ter bens materiais, mas você tem que ter certeza: se eu morrer aqui agora, eu acordo no colo de Deus. Se o meu corpo tombar aqui agora, eu fechar os meus olhos aqui nesta vida, eu abrirei no colo, nos braços do Senhor. Olha assim, ó, a Bíblia diz, eu vou ler aqui e fecho aqui. Eu vou tentar achar aqui o capítulo 21, falando da cidade lá no céu, que está preparada para nós. Capítulo 21, o versículo de número 16. E a cidade estava situada em quadrado. A cidade celestial, ela é quadrada, ela está em cubo. Olha aqui, eu vou ler. E a cidade estava situada em quadrado. O seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais.
12.000 estádios equivale a 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros para norte, 2.200 quilômetros para oeste, 2.200 quilômetros para sul, 2.200 quilômetros para leste. Ela está enquadrada em 2.200 quilômetros para cima. A cidade celestial cabe todas as pessoas que nasceram, desde Adão até o último homem que vier a existir. Só que Deus não força ninguém para ir morar lá. Ele quer simplesmente que você aceite a Jesus, entregue a sua vida, tenha um nome escrito no livro da vida, e você terá a morada garantida lá na glória. Ó, deixa eu ver aqui. Esta cidade é maravilhosa. Olha só do que ela é feita. Os fundamentos do muro da cidade, ou seja, as bases, as colunas, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisopraso, o undécimo, jacinto, duodécimo, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Presta atenção, presta atenção. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e a sua honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Segura aí. Eu encerro aqui, ó. Eu fecho aqui agora, nesse último versículo. E nela, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Pastor, eu já aceitei Jesus. Quem já aceitou Jesus? Quem já aceitou Jesus? Quem aceitou Jesus tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem não aceitou Jesus precisa aceitar Jesus hoje. Ah, mas peraí. A minha vida social que eu vivo não dá, não tem jeito. Você escolhe. Você escolhe. Ou esse mundo perdido, que vai perecer, ou a glória de Deus. Não importa o quanto de dinheiro que você tem. Deus não olha para a posição social, para a altura. Deus não olha para a cor, para a raça. Deus simplesmente te ama e quer te salvar. A igreja bate palmas para Jesus.